Corrupção é uma palavra bem atônica se comparada à necessidade de engrandecer o fato de que todo mundo a desgasta de uma forma que torna qualquer tipo de combate a ela irrelevante. E é claro que eu tô falando do Brasil especificamente, porque além da gente morar aqui, a nossa cultura tem uma especificidade muito particular do nosso tracejo com as coisas, né não? E é por isso que eu vou falar hoje de uma história clássica do Morcegão, uma das leituras mais obrigatórias do Batman, principalmente para quem é fã. Só que eu vou propor que a gente fale por um outro prisma, fazer uma análise de questões diferentes hoje, só que vocês vão ver. Vamos lá que eu já falo sobre isso. Só pra dar uma contextualizaçãozinha rápida. Porque eu não sei se você notou, mas tem uma galerinha aqui no YouTube que não parece cogitar a ideia de que existe gente que tá começando a ler quadrinho agora, né não? O Batman em si foi criado lá em 1938, e ele passou por muitas fases, incluindo a Era de Ouro, a Era de Prata, onde ele passa por uma época meio alegre, né? É um povo alegre, animado de fato. E após a afirmação do gótico na Era de Bronze, o Frank Miller então foi escalado para DC a fim de reestabelecer as origens do Batman em 1986, dando uma cara mais moderna para o personagem. Pelo menos o que a gente considerava moderno para os anos 80, claro. E a história já começa apresentando Bruce Wayne sendo recebido pelo Alfred, retornando a Gotham como um jovem adulto depois de passar anos e anos afastado da cidade treinando artes marciais. Aqui, Jim Gordon, que ainda não é o comissário, aparece como o segundo protagonista. Ele categoriza Gotham City como um inferno mesmo, a cidade mais corrupta, com mais criminalidade e violência de todos os tempos. E pra piorar, o Gordon tá com a esposa grávida e aceitou a transferência pra essa cidade maldita justamente porque precisava, e por outras coisinhas que eu vou comentar depois. O comissário é um lixo, os agentes de polícia são corruptos, todo o sistema claramente e visivelmente está contaminado, e quando os caras percebem que o Gordon não vai participar do joguinho deles, então eles decidem dar um recado pra ele, pra fazer ele entrar no esqueminha na marra. Ou cê sabe, né? A esposa grávida dele tá aí, pois é. Então nesse aspecto, através de Bruce Wayne, a gente é apresentado ao comércio dos subúrbios de Gotham. E com comércio você entende que eu tô falando de casas da luz vermelha, de ponto de venda de droga e tudo que há de mais vil aqui. Inclusive tem uma menina menor de idade que vem oferecer os seus serviços pro Bruce. Aí o cafetão dela começa a espancar ela, um negócio horrível. Uma prostituta vê tudo de cima, e pelo nome de Selina, a gente já sabe que sim, aquela é a que vai se tornar a Mulher Gato. E com todas as peças agora em jogo, durante a história a gente acompanha o recém-chegado Gordon tendo que lidar com a formação de quadrilha dos seus superiores corruptos, enquanto se firma como um dos, se não o único policial bom dessa cidade, e o Batman sabe disso. Porque enquanto isso, Bruce Wayne constrói a imagem de Batman como um símbolo para Gotham, entendendo o medo do seu trauma de infância como um fator que, querendo ou não, é decisivo no entendimento da ideia de que criminosos são covardes e supersticiosos, como ele mesmo diz. Dito isso, o morcego seria aquele que herdaria a catarse daquele garoto que um dia perdeu os pais para a criminalidade daquela mesma cidade. No começo é complicado. A gente acompanha o Batman em início de carreira, cometendo erros de principiante em torno da ideia de que o Gordon também está passando por uma situação difícil, com a esposa grávida, cercado de colegas de trabalho extremamente corruptos e, para piorar, tá fazendo parceria com uma policial que de fato acredita nas ideias dele, que tá ali com ele nessa luta também, apesar dela também ser recém-chegada. Mas o ápice da história é quando a gente vê a realidade nua e crua na nossa cara. A polícia corrupta de concunho com a alta classe de ricos de Gotham, excetuando os Wayne, é claro. E o Batman sabe disso. Não à toa que ele invade o jantar a fim de infligir medo na burguesia corrupta de Gotham. Vocês comeram bem, dizia ele enquanto os riquinhos estavam se cagando de medo. Comeram a riqueza de Gotham, seu espírito. Mas agora acabou. De agora em diante, nenhum de vocês estará a salvo.
Lógico que isso ocasiona na perseguição do Batman pela milícia, tal qual o vigilante que ele é, e as atitudes do morcego despertam a cidade. Despertam o povo, assim como a própria mulher gato, que se aproveita disso e sai pra caça pela primeira vez, pra roubar, pra cumprir seu papel como fruto da terra em que saiu. Porque, ao meu ver, o florescimento do Batman em Gotham condiz com o aparecimento desse tipo de efeito colateral. E com efeito colateral eu quero dizer, surge um maluco, outros malucos surgem. Mas isso é papo pra outro vídeo, pra outras histórias. E o interessante é acompanhar o Gordon se envolvendo com a sua parceira, começando então a trair a sua mulher grávida. Isso eu acredito que seja um simbolismo da história a partir da corrupção do sistema envolvendo ele, corrompendo agora até mesmo o seu casamento, por exemplo. E no fim, quando Batman tá preso prestes a ser morto pela milícia, ele ativa um alarme de ondas transmissoras que só morcegos podem captar, e é com essa frequência que um mar de morcegos pairam perante os céus de Gotham no período da tarde, transparecendo a esperança dessa cidade, em ter alguém nela que seja incorruptível, alguém que pode fazer o que é certo independente de tudo. Porque mesmo que o Gordon tenha se resolvido com a esposa e superado sua própria corrupção dentro do seu casamento, mesmo que o Batman tenha conseguido escapar, a luta ainda continua. Todo o esforço que os nossos dois protagonistas tiveram aqui foi para tirar o comissário miliciano do cargo por meios legais e fazer ele pagar pela lei, indiciado por formação de quadrilha, etc. O Gordon, que então se tornaria agora o comissário, teve a ajuda de um amigo para que se infiltrasse nos mecanismos do sistema e enfrentasse a corrupção de uma forma que ninguém nunca havia conseguido. Pode ter sido uma pequena vitória, mas para Gotham, bom, para aquela cidade, foi o começo de um milagre. Sabe, eu considero Batman Ano 1 uma obra de arte. Bom, você pode comprar a HQ Batman Ano 1 lá na Amazon, Mercado Livre, em sebo, onde você achar. Eu paguei R$40 no meu, vale muito a pena, é uma obra de arte, vale a pena para sua coleção. Ou você pode assistir a adaptação em animação de Batman Ano 1, que tem lá no HBO Max. É muito boa essa adaptação, tá? Recomendo, bem fiel ao quadrinho, tem mais ou menos 1 hora de duração, é bem rápido de se assistir e bem fiel mesmo. Você vai gostar, pode assistir no HBO Max. E não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou do meu conteúdo, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos para me conhecer mais e até mais!